Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 7 de setembro, feriado, dia da independência. Aliás, 199 anos da independência. Você vai ver nessa edição que um estudo mostrou que a terceira dose da AstraZeneca dobra a produção de anticorpos contra a Covid. Mais de 2.000 cidades não tiveram mortes pela doença em agosto. E a gente vai falar também do ecoturismo, que está em alta. As secretarias de saúde indicam que agosto foi o mês com o menor número de mortes por Covid no ano. Ao menos 2.500 municípios brasileiros não registraram óbitos no mês. O número equivale a 44% das cidades brasileiras. O número de municípios que não registraram nenhuma morte por Covid cresceu 48% em agosto. A quantidade de cidades sem óbitos pela doença passou de 1.678 em julho para 2.500 no mês passado. O patamar não era alcançado desde dezembro de 2020. O número equivale a 44,8% dos 5.570 municípios brasileiros. Os dados foram reunidos pela Universidade Federal de Viçosa, com base nas estatísticas do Ministério da Saúde. A maioria dos casos sem mortes é em cidades com menos de 50 mil moradores. Mas o maior município com 0 vítimas em agosto foi Ubatuba, no litoral de São Paulo, com população de 91 mil habitantes. O estado com mais cidades zeradas de mortes foi Minas Gerais, que teve 407 municípios dentro do levantamento. Apesar de o Brasil ainda não atingir uma porcentagem ideal de vacinados com as 2 doses, já existe um impacto da vacinação em relação às formas graves e aos óbitos pela Covid. Mas mesmo com os bons resultados, os números da pandemia no país continuam muito altos. E somente no mês passado, mais de 20 mil pessoas perderam a vida para o coronavírus. Especialistas alertam para a variante Delta, que já tem frustrado os planos de reaberturas de outros países com cobertura vacinal maior do que a do Brasil. Um estudo do Reino Unido apontou que a terceira dose da AstraZeneca é capaz de dobrar o nível de anticorpos. Os pesquisadores também descobriram que o intervalo de 10 meses entre as 2 primeiras doses oferece maior proteção contra a Covid. Um estudo indicou que a terceira dose da vacina anti-Covid Oxford AstraZeneca tem potencial para dobrar o nível de anticorpos em pessoas entre 18 e 55 anos. A pesquisa envolveu um pequeno grupo de 75 voluntários do Reino Unido. Eles receberam a segunda dose em um intervalo de 8 a 16 semanas após a primeira. E a terceira dose foi administrada entre 6 e 9 meses após a segunda dose. 28 dias depois da terceira injeção, os pesquisadores mediram os níveis de anticorpos contra o coronavírus destes participantes e constataram um aumento de 109% nestes títulos, quando comparados com 73 pessoas que não haviam recebido a dose extra. Os cientistas constataram ainda que os títulos de anticorpos neutralizantes após uma terceira dose foram maiores contra as variantes Alfa do Reino Unido, Beta da África do Sul e Delta da Índia. O grupo estudou também casos de pessoas que receberam a segunda dose cerca de 10 meses após a primeira e perceberam um aumento maior à resposta imunológica à segunda dose em comparação com intervalos de dose mais curtos. Esta pode ser uma estratégia para países onde há escassez de vacinas. Um estudo preliminar comprova que as máscaras são eficazes contra a Covid-19. O impacto do uso da proteção foi analisado em comunidades em Bangladesh, na Ásia. Pesquisadores das universidades americanas de Stanford e Yale analisaram 340 mil moradores de Bangladesh, na Ásia, e confirmaram que as máscaras faciais são eficazes contra a Covid. O levantamento apontou que grupos que usavam proteções com maior poder de filtragem tiveram melhores resultados na redução de casos da doença. O estudo foi conduzido entre novembro de 2020 e abril deste ano. Os participantes foram divididos em 2 grupos. No primeiro, os pesquisadores selecionaram aleatoriamente 300 vilas com mais de 178 mil pessoas, em que estimularam o uso da máscara por meio da distribuição gratuita e campanhas públicas para o incentivo. No outro grupo, com quase 164 mil pessoas monitoradas, não foi desenvolvida nenhuma ação de incentivo. O grupo, que foi estimulado a utilizar máscaras, apresentou uma redução de 9,3% na prevalência de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em relação ao grupo que não foi incentivado a usar a proteção. Nas comunidades que usaram exclusivamente máscaras cirúrgicas, a redução na prevalência foi maior,
de 11,2%. Com isso, os pesquisadores explicaram que, mesmo com as vacinas eficazes na prevenção de casos graves e hospitalizações por Covid, não devemos descartar o uso de máscaras que impedem a transmissão do vírus. O uso da proteção facial é uma estratégia barata e viável também para países que ainda não dispõem de vacinas para toda a população. A bacia do Rio Paraná sofre a pior seca em mais de meio século. O Rio Paraná é o segundo em extensão na América do Sul, atrás apenas do Rio Amazonas, mas vem encolhendo desde 2019 e atingiu níveis nunca vistos desde 1940. Os especialistas duvidam de que, mesmo com o período das chuvas em dezembro, o rio vá recuperar a exuberância que fez dele a principal via de integração do Mercosul. Nos últimos meses, a baixa do nível da água afetou a navegação mercante, a geração de eletricidade, a pesca, a indústria do turismo, o fornecimento de água para consumo e irrigação. Também modificou o relevo, a água e o solo de uma forma que ninguém arrisca dizer se será permanente. Que os volúmenes de aporte do rio vão diminuindo gradualmente. Os volumes aportados pelo rio estão diminuindo gradativamente. Ano passado, pensávamos que estávamos no mínimo. Sabemos que ano passado foi um período de água bastante escassa no Rio Paraná, mas contra o que pensávamos na época, esse ano a situação de déficit piorou. Essa situação deficitária. O Rio Paraná está ligado às águas subterrâneas do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do planeta. Seus mais de 4.000 quilômetros ligam importantes cidades da América do Sul e seus sedimentos alimentam as planícies agrícolas que banham a Argentina. O Paraná nasce no Brasil, recebe afluentes do Paraguai e deságua no Atlântico, na Argentina, onde seu trecho navegável é vital para as exportações da Bolívia e do Paraguai, países sem litoral. A vazão média do rio é de 17.000 metros cúbicos por segundo, mas caiu para 6.200, pouco acima do valor mínimo histórico de 5.800 metros cúbicos por segundo registrado em 1944. Isso reduziu pela metade a geração de eletricidade na usina binacional Yacyretá, na fronteira entre a Argentina e o Paraguai, que contribui com 14% da eletricidade para a Argentina. A seca afetou a reprodução dos peixes e fez surgir um rastro de lixo. Especialistas não sabem quem culpar pela mudança, e muito menos o que esperar do futuro. Dezenas de milhares de pessoas, muitas delas imigrantes irregulares, se dedicaram a limpar o marco zero dos ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Hoje, quase 20 anos depois, a maioria desses trabalhadores continua sem documentos e sofre com problemas de saúde por causa do trabalho. Rubiela Arias sofre de várias doenças respiratórias e estomacais, bem como estresse pós-traumático e outras sequelas mentais. A colombiana trabalhou há 20 anos limpando a região do Marco Zero dos ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Atualmente, ela tem residência nos Estados Unidos, o que não aconteceu graças ao trabalho nos escombros. Hoje, Arias se dedica a ajudar outros colegas que buscam a regularização de seus documentos para viver no país. O fato de 11 de setembro não ter nos proporcionado os documentos é uma injustiça, porque o que há de mais precioso, que é a saúde, foi perdido. Não há dinheiro que pague isso. Se eles derem 500 mil ou 1 milhão, seja lá o que for, não há dinheiro que vale a pena. Saúde não tem preço. Então acredito que essas pessoas, todos os companheiros e a comunidade do 11 de setembro deveriam receber seus papéis imediatamente para que não precisem esperar mais. De acordo com o Fundo Federal de Compensação às Vítimas, mais de 2.000 faxineiros, socorristas e policiais morreram de doenças relacionadas aos atentados. Eles não sabiam disso à época, mas a exposição ao amianto e outros materiais tóxicos, como o chumbo, pode provocar câncer e inúmeras doenças respiratórias. A situação ainda desencadearia estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. Luciele Gil, também colombiana, desenvolveu um câncer de mama e tem um braço inutilizado que provoca dores diárias. Para ser honesta, eu ia para casa, me deitava e me sentia ainda lá limpando. Eu podia me ver lá, mesmo estando em casa. Eu vi como se fosse um filme, como se eu não estivesse em casa. Quase enlouqueci.
A maioria dos faxineiros do 11 de setembro tem cobertura médica completa por meio do Programa Federal de Saúde do World Trade Center, mas muitos não receberam indenizações. Segundo Rosa Bramble, assistente social que lidera o grupo Fronteiras de Esperança, muitos faxineiros sem documentos foram deportados, embora estivessem doentes. Alguns foram deportados e outros do nosso grupo disseram: não, é melhor eu ir embora. Se vou morrer, é melhor voltar para o meu país. Pelo menos estou com a minha família, pelo menos tenho um teto, porque aqui nem o meu aluguel é pago. Porque aqui nem podiam pagar um alquiler. Rosa Duque, uma faxineira guatemalteca que respira com dificuldade, também defende residência permanente para todos os que trabalharam no Marco Zero. Quando a gente se oferecia para trabalhar, não perguntavam se a gente era cidadão ou residente. Não perguntavam isso. Alguns trabalhadores que processaram a cidade de Nova York e os empregadores conseguiram indenizações. O Congresso americano aprovou o pagamento de uma indenização federal em 2011 com um máximo de $250 mil para câncer vinculado ao 11 de setembro. Lucélia Gil recebeu $40 mil em 2018, mas sem poder trabalhar, o dinheiro para pagar dívidas e aluguel atrasado logo acabou. Já já a gente fala de sustentabilidade. Vamos mostrar uma empresa que aproveita totalmente o eucalipto. E o turismo da natureza está em alta no país. Você vai ver daqui a pouco. Uma empresa de celulose é a primeira do Brasil a usar 100% do eucalipto. Com um projeto inovador e sustentável, o toco da árvore, que iria para o lixo, é utilizado no processo de produção de energia elétrica. Depois da colheita do eucalipto, o toco fica debaixo da terra. Até então, a empresa tinha um custo para acabar com esse toco. Aplicado herbicida nele para que ele morra, para que eu possa plantar uma nova floresta. Ou seja, além do custo de eu ter que aplicar herbicida, esse toco fica lá e ele compromete todas as outras operações que eu vou fazer para a construção da outra nova floresta. Depois de vários anos de estudo e projetos, a empresa Eldorado, em Três Lagoas, inovou e resolveu transformar o toco em energia. Funciona assim: o toco é retirado, secado e triturado para virar biomassa. Um procedimento que leva até 4 meses. Nós arrancamos aproximadamente 1.000 hectares de toco por mês para entregar essas 1.000 toneladas por dia, que dá 30 mil toneladas por mês. E a biomassa vai para uma usina termoelétrica da própria empresa. E a energia elétrica é vendida. Nós passamos por uma caldeira onde nós transformamos energia térmica com capacidade de 200 toneladas de vapor por hora. E, em seguida, inserimos esse vapor a 490 graus em 90 bar de pressão em um tubo gerador, que tem uma capacidade aí de transformar 50 megawatts hora. Essa energia que nós produzimos atende hoje, como um exemplo, de uma cidade que tem uma capacidade para 700 mil pessoas. O investimento na transformação do toco em energia foi de 400 milhões de reais, recursos da própria empresa. Trouxemos máquinas novas, máquinas que a gente não conhecia, e muito mais o treinamento das pessoas para operarem essas máquinas. A grande vantagem é que eu deixo a área livre e desimpedida para qualquer outra operação. A outra vantagem é a seguinte: a energia gerada a partir do toco é vendida, o que traz mais um ganho para a empresa. E tem ainda a questão ambiental. Ainda mais no momento desse que nós com uma crise de energia, e eu estou produzindo energia verde, renovável, de um produto que seria totalmente descartado e ele não agregaria nada no meio ambiente, e não estaria agregando nada. Então, ou seja, nós estamos usando, diria assim, de um lixo, de um problema, para gerar uma energia verde renovável. Acho que aí está a grande vantagem do processo.
O turismo de natureza, o ecoturismo, tem crescido no Brasil nos últimos meses. Por causa das fronteiras fechadas com a pandemia, muita gente passou a explorar mais as belezas naturais do nosso país. E a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o SEBRAE e o Ministério do Turismo têm incentivado e capacitado profissionais desse setor. Na reportagem especial de Jaqueline Fonseca e Cristiano Silva, você ainda vai conhecer um dos maiores balanços do Brasil, que fica em Brasília. Realmente uma procura surpreendente. Turismo de natureza é tudo de bom. Temos inúmeros atrativos ainda poucos conhecidos, que podem agora ser visitados por cerca de 11 milhões de brasileiros que viajavam para o exterior e que agora estão tendo a oportunidade de conhecer melhor o nosso país e de redescobrir as belezas únicas que só o Brasil tem. A ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, relata que muitos já estão buscando essas belezas. Trilhas na mata, águas translúcidas, praias desertas, cachoeiras e passeios rurais têm despertado interesse ainda maior da população nos últimos meses. O turismo de natureza, de certo modo, funciona aí como um alívio para as pressões do dia a dia da sociedade contemporânea. Então isso já vinha num crescente. Com a pandemia, essa demanda que já vinha crescendo, que ela já era importante, ela se exponenciou. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário, também percebeu o aumento pela demanda. O SEBRAE no DF, ele possui um histórico de atuação com turismo rural e de natureza, mas essa atuação ganhou muita força no contexto da pandemia, justamente pelo protagonismo que esses segmentos assumiram na perspectiva do turismo, né? Então, se no passado esses empreendimentos sofriam uma concorrência direta com outros destinos nacionais e internacionais, agora eles se tornaram a primeira opção de viagem, justamente por oferecerem tudo aquilo que nós precisamos nesse momento, que é o contato com a natureza, a proximidade da nossa casa e ambientes sem aglomeração. Nosso forte hoje é atender grupos pequenos, né, máximo 22 pessoas em média, para viver as experiências do meio rural. O Sítio Pinheiros passou por adaptações por causa da pandemia. Antes era um espaço pedagógico que recebia escolas. Agora recebe famílias em 6 chalés. Mudou o perfil e a rotina dos hóspedes. A Covid fez a procura aumentar mesmo durante a semana. Aqui em Brasília, essa hospedagem tem reservas fechadas pelos próximos 2 meses. O dono relata que durante a pandemia a procura aumentou muito. Além da casa, junto à natureza, os visitantes contam com o balancel. Como foi chamado esse balanço com vista panorâmica para o Cerrado. Então a gente passou a ter uma procura muito grande para dia de semana. Normalmente os finais de semana estavam sempre alugados com muita antecedência. E com a pandemia a gente passou a alugar de segunda a segunda. Lá é incrível, é uma sensação de liberdade, é uma sensação maravilhosa de verdade, foi incrível. Mas e a segurança? Vou colocar o cinto aqui em você, tá? O cinto de segurança. Tá bom? Que aí você vai ficar seguro no cabo central ali, porque caso aconteça alguma coisa, tá bom? Tá. Fica preso. Prender nesse cabo aqui, tá? Prender o outro aqui. A gente segue a norma ABNT 21101, né? Que é a norma para atividades em altura. E isso a gente teve um apoio muito grande do SEBRAE DF, que nos forneceu uma consultoria muito importante de risco, que é onde a gente desenhou toda a estrutura de segurança do balancel. E aqui a gente prima muito pela segurança. Então as pessoas quando chegam aqui, elas veem que realmente a estrutura é segura, que o cinto de segurança dá total firmeza para elas. Então assim, remete muito à infância, né? Essa coisa de você ter a amplidão toda do cerrado na frente, essa sensação de liberdade. A gente escuta gritos de êxtase, meio de pânico, mas depois a pessoa sente que está segura, então ela vai relaxando. Enfim, é bem interessante e bem gratificante a gente ver essa reação que as pessoas têm com o nosso balancel. O presidente da ABETA explica que órgãos públicos, prefeituras e estados têm responsabilidade sobre a fiscalização e orientação relacionada à segurança em empreendimentos, mas destaca que a demanda deve partir do cliente. Ele explica ainda que o setor evoluiu fortemente ao longo da última década, desenvolvendo um arcabouço legal e normativo que dá mais garantias e segurança aos consumidores e trabalhadores. Mas muitos desafios ainda existem. Hoje,
O Brasil está melhor preparado para atender uma demanda voltada para o turismo de natureza. Os desafios não são pequenos, né? Os desafios que o mundo tem que enfrentar hoje são gigantescos, os do turismo não são diferentes, mas a gente tem esperança de que o Brasil, com os seus recursos naturais, com suas paisagens naturais, tem sim condição da gente fazer um trabalho diferente e incorporar a paisagem, a simples paisagem, não precisa derrubar um pé de árvore, não precisa mudar uma pedra de lugar, a contemplação disso pode sim ser transformada em recursos através do turismo, é isso que a gente espera. Para incentivar o turismo de natureza e capacitar trabalhadores da área, o Ministério do Turismo lançou a campanha Viaje pelo Brasil, conforme explica o ministro Gilson Machado. O nosso objetivo é colocar o segmento em evidência no país e retratar a importância do turismo consciente, responsável e seguro, proporcionando assim um aumento no receptivo de turistas. Nenhum país do mundo se iguala ao Brasil quando o assunto é turismo de natureza. A Confederação Nacional do Comércio, Turismo, Bens e Serviço criou o projeto Vai Turismo para discutir e integrar propostas para fomentar e consolidar o setor no Brasil, especialmente no pós-pandemia. Vai ser reuniões em que a gente chamou um número que varia entre 30 e 40 players que desenvolvem a atuação na área de todo o estado. Esses atores vão poder ser ouvidos também através de um site que nós facultamos para que possam mandar suas propostas ou pedir alguma reunião complementar com um grupo específico. Já o Sebrae segue desenvolvendo o trabalho de capacitar profissionais e apoiar empreendedores do setor para atender melhor o público e fazer os negócios chegarem mais longe. E a gente oferece uma série de capacitações e consultorias e mentorias visando a preparação desses empreendimentos para esse novo cliente, esse novo viajante, né? Que está muito mais temeroso, exigente, com alto poder aquisitivo. Então, a gente atuou na estruturação de novos produtos e experiências turísticas, na aplicação dos protocolos sanitários, no fortalecimento da presença digital e canais de comercialização. E hoje a gente vê claramente a evolução desses empreendimentos e o fortalecimento do turismo rural e de natureza. Então eu queria sugerir às pessoas que a gente não pode ir agora para o exterior, né? A gente ainda está com as fronteiras internacionais fechadas e a gente não tem tanta expectativa de começar a viajar para o exterior. Aproveite e viaje pelo Brasil, que realmente é sensacional. E essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau!